O grito ecoou pelo corredor da escola como um trovão inesperado em dia de sol, seu viado nojento. Miguel parou abruptamente, o coração martelando no peito, enquanto o papel amassado acertava sua nuca e caía ao chão, revelando as palavras cruéis rabiscadas em tinta vermelha. Ele se virou devagar, os olhos fixos na turma de adolescentes que o encarava em silêncio atordoado, mas foi o rapaz no fundo da sala, com o rosto pálido e os punhos cerrados, quem se levantou primeiro, João, o aluno quieto que sempre parecia carregar o peso do mundo nos ombros estreitos. Em um instante, o ar da sala de aula em Lisboa se tornou elétrico, carregado de um segredo que ninguém ali imaginava estar prestes a explodir. Miguel respirou fundo, forçando um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto recolhia o papel com dedos trêmulos. A turma de literatura portuguesa, no coração do Liceu de Santa Maria, em Alfama, era seu refúgio há 5 anos, um lugar onde as palavras de Camões e Sofia de Melo Brainer podiam curar feridas invisíveis. Mas naquela manhã de outono, com o Tejo brilhando lá fora através das janelas altas, o preconceito havia invadido como uma maré alta, afogando qualquer ilusão de paz. Quem fez isso? Perguntou ele, a voz firme mas baixa, como o rumor de um fado distante. Os olhares se desviaram, exceto o de João, que o sustentava com uma intensidade que Miguel não conseguia decifrar, raiva, pena, ou algo mais profundo, como uma ponte estendida sobre um abismo. A lição prosseguiu, mas o incidente pairava como uma sombra. Miguel discorria sobre os Lusíadas, gesticulando com paixão, tentando reconectar-se com os alunos através das epopeias de heróis que enfrentavam mares tempestuosos. Seus cabelos castanhos, levemente grisalhos nas têmporas, balançavam ao ritmo de sua voz. Aos 35 anos, ele ainda carregava a elegância discreta de quem crescera nas ruelas de Alfama, filho de pescadores que nunca entenderam sua diferença. Ser gay em Lisboa, em 2025, era uma vitória conquistada com paradas do orgulho e leis progressistas, mas nas salas de aula, nos sussurros dos pais conservadores, o preconceito ainda mordia como um cão raivoso. Ele havia saído do armário aos 25, após um relacionamento tóxico em Coimbra, e agora, como professor, usava sua história para inspirar, ou pelo menos tentava. João, sentado na última fileira, rabiscava furiosamente em seu caderno, os olhos verdes como o mar de cascais fixos não no quadro, mas em Miguel. Aos 18 anos, ele era o enigma da turma, filho de uma família abastada do Chiado, sempre impecável em sua jaqueta de cor fina, mas com uma melancolia que o isolava. Seus amigos o chamavam de o poeta sombrio, pois seus ensaios sobre Fernando Pessoa eram profundos demais para um adolescente, cheios de heteronímos que pareciam espelhos de sua própria alma fragmentada. Naquele dia, porém, algo mudara. Quando o sino tocou, e a turma se dispersou em murmúrios, João se aproximou da mesa de Miguel, o papel amassado ainda ali, como uma acusação muda. Professor, Eu vi quem jogou aquilo, murmurou João, a voz rouca, evitando o olhar direto. Miguel ergueu a cabeça, surpreso pela proximidade, o cheiro de loção pós-barba e chuva recente emanava do rapaz, misturando-se ao aroma de livros velhos. Não precisa se envolver, João. Eu cuido disso. Mas João balançou a cabeça, os lábios tremendo. Não é só isso. Eu preciso falar com você. Depois da aula, no café da esquina. É importante. Havia urgência em suas palavras, um tom que Miguel reconhecia de suas próprias noites solitárias, quando o peso da solidão o fazia questionar cada escolha. Ele assentiu, intrigado, sentindo o primeiro fio de uma teia que se entrelaçaria em sua vida de forma irreversível. O café à brasileira, com suas mesas de mármore e o busto de pessoa vigiando os clientes, era um oásis no bulício de Lisboa. Miguel chegou primeiro, pedindo um galão forte, o vapor subindo como fantasmas de memórias. Ele pensava em sua vida, o namorado que o deixara por medo do escrutínio familiar, os olhares tortos dos colegas mais velhos na escola, a marcha do orgulho no Rossio onde encontrara amigos que se tornaram família escolhida. Ser professor gay significava navegar por águas traiçoeiras, inspirar sem escandalizar, amar sem expor. Quando João entrou, o sol poente tingindo o chiado de laranja, Miguel sentiu um aperto no peito. O rapaz parecia menor, vulnerável, como se o peso de seu segredo o encolhesse. Eles se sentaram à mesa externa, o tráfego de elétricos rangendo ao fundo. João mexia nervosamente em sua xícara de chá de hortelã, os olhos baixos. Aquele papel foi o Ricardo. Ele ouviu o pai dele falando besteira sobre você, depois da assembleia da PTA. Sobre como pessoas como você não deviam ensinar. Miguel assentiu, não surpreso, os pais, muitos deles de raízes tradicionais, ainda viam o amor dele como uma ameaça. Eu lido com isso há anos, João. O que realmente te incomoda? O rapaz engoliu em seco, e então, em um sussurro que cortou o ar como uma lâmina, disse, porque eu sei como é, meu pai. Ele é o deputado que liderou aquela campanha contra o casamento gay, anos atrás. E eu sou gay, professor. Como você.
O mundo de Miguel parou. O segredo de João não era apenas uma confissão, era uma bomba relógio, filha de um homem que personificava o preconceito que ele combatia diariamente. O deputado Carlos Mendes, com seus discursos inflamados na Assembleia da República, era um nome que Miguel conhecia bem, um vilão em suas noites de ativismo online. E agora, seu filho, o aluno brilhante que escrevia poemas sobre amores impossíveis, carregava o estigma duplo de herdar esse legado e desafiá-lo. Por que me contar isso? Perguntou Miguel, a voz suave, estendendo a mão instintivamente, mas parando no ar. João sorriu amargamente. Porque você é o único que entende. E porque? Eu acho que posso te ajudar a mudar as coisas. Mas vai custar caro para mim. A conversa se estendeu até o anoitecer, as luzes do chiado acendendo como estrelas artificiais. João revelou fragmentos de sua vida, a mãe ausente, uma socialite que fingia ignorância, o pai, um titã político que o pressionava para ser o herdeiro perfeito, as noites em que se trancava no quarto, lendo pessoa para não enlouquecer. Miguel compartilhava suas próprias cicatrizes, o primeiro beijo roubado em um beco de bairro alto, a rejeição da família, a redenção em um grupo de apoio LGBTQ+, no Cais do Sodré. Havia uma conexão ali, frágil como cristal de Murano, mas profunda, tecida de empatia mútua. Ao se despedirem, com um aperto de mãos que durou um segundo a mais, Miguel sentiu o primeiro tremor de algo além da amizade, uma atração sutil, perigosa, que ele sabia que devia reprimir. Os dias seguintes foram um turbilhão. Na escola, o incidente do papel levou a uma reunião com a diretora, uma mulher progressista de cabelos grisalhos que prometeu investigação discreta. Mas os sussurros se espalhavam como fumaça de incenso em uma igreja antiga. Miguel notava olhares, alguns solidários, como o da professora de História, uma lésbica assumida que lhe trouxe bolos de Belém em solidariedade, outros, venenosos, do zelador que resmungava preces católicas ao passar. Ele redobrava os esforços nas aulas, transformando o preconceito em lição. Vejam Camões, ele amou homens e mulheres, e o mundo o julgou. Mas sua voz sobreviveu. Vocês sobreviverão também. João, por sua vez, tornava-se mais presente. Ficava depois da aula, discutindo literatura, mas também confidências. Uma tarde, sob a chuva fina que Lisboa tanto ama, eles caminharam pelo mirador da Senhora do Monte, o castelo de São Jorge ao fundo. Meu pai quer que eu vá para a Universidade de Direito em Coimbra, seguir os passos dele, confessou João, a água escorrendo pelo rosto como lágrimas não choradas. Mas eu quero escrever, professor. Escrever sobre nós, os invisíveis. Miguel parou, o coração acelerado. Você não está invisível para mim. As palavras saíram sem filtro, e por um instante, seus olhares se prenderam, um abismo de possibilidade, interrompido pelo toque de um sino distante. Mas o conflito escalava. Uma noite, Miguel recebeu um e-mail anónimo, fotos dele em uma parada do orgulho, com a legenda, adequado para ensinar nossos filhos. O pânico o invadiu, ele sabia que isso podia custar seu emprego. Correu para o telefone, ligando para João, que atendeu com voz sonolenta do quarto em sua mansão no Chiado. É pior do que pensa, disse o rapaz, após ouvir a história. Meu pai está por trás disso. Ele me contou ontem, achando que eu concordaria. Disse que é, para o bem da escola. A traição cortou como vidro. Miguel, furioso, confrontou a si mesmo no espelho, como poderia confiar em alguém cujas raízes eram tão tóxicas. O clímax veio em uma assembleia da PTA, no salão abafado da escola, com cheiro de café e tensão. O deputado Mendes discursava, sua voz trovejante quando contra as paredes azulejadas, precisamos proteger nossas crianças de ideologias que confundem valores tradicionais. A multidão murmurava a aprovação, e Miguel, sentado no fundo, sentia o estômago revirar. Então, João se levantou, o microfone tremendo em sua mão. Pai, pare. O professor Miguel não é uma ameaça, ele é a razão pela qual eu ainda acredito em bondade neste mundo. O salão congelou. Mendes empalideceu, os olhos fixos no filho. O que você está dizendo, rapaz? João prosseguiu, a voz ganhando força como um fado apaixonado. Eu sou gay, pai. E o professor me ensinou a não ter vergonha disso. Você prega ódio, mas eu escolho amor. O segredo explodiu como fogos de artifício no Tejo, chocando a todos. Mendes cambaleou, murmurando desculpas incoerentes, enquanto a diretora intervinha, transformando o caos em um debate acalorado. Miguel, atonito, viu João ser arrastado para fora pelo pai, mas não antes de trocar um olhar que dizia tudo: eu escolhi você. As repercussões foram um furacão. A mídia portuguesa, jornais como o Público e o Diário de Notícias, pegou a história, transformando João em um herói improvável, o filho rebelde do deputado. Mendes renunciou temporariamente à liderança de sua comissão, forçado a um retiro em Sintra para reflexão familiar. Miguel, em vez de demitido,
Recebeu apoio da comunidade escolar, petições online circulavam, e uma ONG LGBTQ+ o convidou para palestrar no PRID de Lisboa. Mas o preço para João era alto, ele se mudara para um apartamento alugado em Barro Alto, cortado financeiramente pelo pai, sustentando-se com bicos de tradução literária. Miguel o visitava diariamente, levando livros e refeições caseiras, bacalhau à brás preparado com o cuidado de quem curava feridas. Sua relação evoluía em camadas sutis, discussões sobre Saramago à meia-noite, passeios pelo Lisboa Factory onde riam de grafites irónicos, toques acidentais que enviavam faíscas. Uma noite, sob as estrelas no terraço do apartamento de João, com o fado de Marisa e quando de um rádio próximo, Miguel confessou: "Você me salvou tanto quanto eu tentei salvar você." João se aproximou, seus lábios roçando a testa de Miguel em um beijo fraterno, mas carregado de promessa. "Então vamos nos salvar juntos." Os meses se desenrolaram como páginas de um romance de Eça de Queiroz, cheio de ironias e redenções. Mendes, surpreendentemente, iniciou terapia familiar, convidando Miguel para um jantar tenso em sua casa no Chiado. Ali, entre cristais de vinho do Douro e olhares evasivos, o deputado admitiu: "Eu errei. Meu medo de perder o controle me cegou para o meu próprio filho." Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, Miguel viu o homem por trás do monstro, um viúvo aterrorizado pela solidão. João, ao lado, apertou a mão de Miguel sob a mesa, um gesto de ponte entre mundos. No final do ano letivo, João se formou com distinção, seu discurso de despedida uma ode à resiliência que era, inspirada nas aulas de Miguel. Em Lisboa, cidade de 7 colinas e 1000 amores escondidos, aprendemos que o preconceito é apenas uma sombra passageira. A turma aplaudiu de pé, e Miguel, nos bastidores, sentiu orgulho misturado a algo mais profundo, amor, não o romântico avassalador, mas o profundo, que floresce em compreensão mútua. Eles partiram para Coimbra juntos, João para estudar literatura, Miguel em uma licença sabática para escrever seu próprio livro sobre educação inclusiva. Anos depois, em uma Lisboa renovada, com bandeiras arco-íris tremulando no rocio, Miguel e João se reencontrariam no mesmo café brasileira. Não mais professor e aluno, mas iguais, amigos, confidentes, guardiões de um segredo que se tornara farol para outros. O preconceito enfrentado não os destruíra, ao contrário, forjaram uma aliança inquebrantável, provando que, nas ruelas sinuosas de Alfama, o amor sempre encontra seu caminho para a luz.